Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Os embates entre o Ministério Público e o poder político já têm alguma história na nossa democracia. A verdade é que, de alguma maneira, parece que o poder político não vive confortável com a independência do Ministério Público, apesar de ser algo que está absolutamente expresso na nossa Constituição da República. Nos últimos tempos, temos assistido, de facto, a um aumento do tom do ataque por parte do poder político ao Ministério Público, inclusive ficando a sensação de que o Ministério Público, pela mão dos seus procuradores, não passa de um grupo de vigilantes que anda à procura de disparar uns tiros e arrumar com tudo o que lhes aparece à frente. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E é importante abordar este tema. Obviamente que na Justiça, e a Justiça precisa de uma reforma muito mais profunda do que única e exclusivamente a própria reforma que o Ministério Público eventualmente necessitará. Porque com poucos meios também ninguém faz omeletes, tal e qual como com os ovos. A questão é que depois vemos algumas figuras do mundo político e da sociedade a assinar de alguma forma manifestos que são como uma nova visão para a reforma do Ministério Público ou da Justiça. É o Shangri-La da Justiça, o Shangri-La do Ministério Público, aquilo que vai fazer com que o Ministério Público de facto identifique os verdadeiros prevaricadores que, estranhamente, nunca passa pelos políticos. Digo eu que não percebo nada disto. A nossa convidada de hoje é alguém que já vai tendo presença assídua no nosso programa. Já podemos até considerar a Luísa Redinha como uma das nossas amigas. Olá, boa noite, Luísa. Olá, boa noite, Obrigado João. por estares aqui connosco. De facto, vamos fechar a semana nesta sexta-feira com um tema que acaba por ser importante. E ainda antes de irmos, digamos, aos detalhes desta temática, se podias explicar de alguma forma à nossa audiência, aos nossos ouvintes da rádio, o quão importante é o trabalho do Ministério Público e o que é que na nossa democracia representa a existência de um Ministério Público. Olá, João, boa noite mais uma vez. Muito obrigada. O prazer é sempre meu estar aqui. O que eu queria dizer é que, em primeiro lugar, o Ministério Público é defensor da legalidade. Ponto. O Ministério Público tem um papel importante, fundamental, sendo que, para a maior parte das pessoas, o Ministério Público tem mais visibilidade relativamente à investigação criminal, mas o Ministério Público também tem um papel importante para além disso. O Ministério Público representa os incapazes, representa o Estado até em ações cíveis, muitas vezes. Portanto, o Ministério Público tem um papel muito importante, sendo que é mais visível na questão da investigação criminal e, portanto, o Ministério Público conduz a investigação criminal e instaura os inquéritos que entende necessários, seja por via, nos crimes públicos, obviamente, de modo próprio, com a notícia do crime, e depois nos crimes particulares e semipúblicos, dependendo de queixa ou da acusação particular. Não vale a pena estarmos aqui a esmiuçar o que isso significa, mas, portanto, a partir digamos assim, da instauração do procedimento criminal, o Ministério Público conduz o inquérito e delega nos órgãos de polícia criminal o que entende, obviamente sempre sob a supervisão do juiz de instrução. E, portanto, tudo o que o Ministério Público faz passa sempre por um crivo do juiz de instrução. O Ministério Público promove, mas o juiz de instrução controla também a legalidade. Sendo que o Ministério Público se regula e rege-se por critérios de legalidade estrita. Eu tenho, ao longo destes anos todos de profissão, que já são muitos, tenho visto
e não tenho a minha apreciação em termos de conduta do Ministério Público e dos procuradores, eu tenho muito boa impressão e, portanto, acho que o Ministério Público tem feito um trabalho excelente. Então, falavas aqui... É errado, Luísa, digamos, esta ideia que anda a ser tentada transmitir para o público, que é o Ministério Público e os seus procuradores é um gangue de justiceiros que anda à solta pela noite à procura de alvos. Olha, João, eu não concordo de todo. Bem, primeiro, parece-me que este manifesto, subscrito inicialmente por 50 pessoas, portanto, tem 10 pontos para a reforma da Justiça, surge efetivamente... Isto é quase uma visão messiânica para a Justiça e, na verdade, com todo o respeito que isto me merece, eu não vejo aqui nada de novo, não vejo aqui nada que já não se dissesse, que não vejo aqui nada que nós não soubéssemos que é preciso fazer, que é preciso reformar a Justiça, mas parece-me que foi na sequência de um ataque que o Ministério Público tem vindo a ser alvo, que surge este manifesto. E o problema, na minha opinião, não está no Ministério Público. O Ministério Público não é justiceiro. O Ministério Público, na minha opinião, não quer saber dos tempos da política para nada. Portanto, conduz a investigação criminal sem querer saber se faz buscas numa determinada altura e há eleições passado uma semana ou 3 dias ou um mês, se alguém é detido ou são iniciadas diligências ou recolha de prova numa determinada altura e que é inconveniente ou é desconfortável para os políticos. O Ministério Público não quer saber de nada disto. Quando é que eu acho que os políticos e a política se queixa do Ministério Público ou se começa a queixar do Ministério Público? Quanto mais o Ministério Público aperta com a investigação criminal aos políticos. E, portanto, isto é estranho porque, repara, nós já aqui falámos da anterior procuradora, efetivamente não foi reconduzida no cargo, estranhamente. Eu tenho muito boa impressão da doutora Joana Marques Vidal, achei que ela fez um excelente trabalho à frente da Procuradoria, sendo que era desconfortável, era incómoda e, portanto, no fundo, obviamente tivemos a questão do José Sócrates, nunca em Portugal um ex-primeiro-ministro tinha sido preso preventivamente, tinha sido detido e depois preso preventivamente e, portanto, tudo isto gerou a convicção de que a doutora Joana Marques Vidal era uma presença incómoda e que teríamos uma nova procuradora nomeada, que a questão das nomeações também é outra questão, mas pronto, teríamos uma procuradora nomeada, mas eu considero que, independentemente do modo como é nomeada a procuradora, os procuradores ao longo da história têm sido pessoas que cumprem a sua função de forma isenta e de acordo com a lei. E, portanto, o que acontece é que se achou que agora a Procuradoria ia ser mais branda. Ora, isso não aconteceu. E isso é extremamente desconfortável. Eu não vejo. Repara, há aqui no manifesto uma coisa que, estranhamente, aqui no ponto 7, que de facto eu gostava de salientar, que diz, no ponto 6, peço desculpa, no último parágrafo, ora, numa democracia constitucional como a nossa, nenhum titular de cargo público é irresponsável pelas suas decisões e pelas suas falhas perante a coletividade. Isto é verdade, mas quando é que em Portugal tu viste alguém ser responsabilizado pelo que quer que seja? Não viste. Portanto, a questão é que tudo aqui o que está dito, isto parece quase uma visão messiânica para a Justiça, mas isto é tudo também muito vago. O que apela é efetivamente ao Presidente da República e ao Presidente da Assembleia da República, no sentido que é preciso reformar a Justiça. Mas nós já sabemos disso. Agora, o Ministério Público não é o culpado do estado em que a Justiça está. Não achas que, de alguma forma, este manifesto surge convenientemente depois do caso Influencer e do outro caso da Madeira? Eu acho que é assim, como eu te disse, o poder político, a partir do momento em que foi muito atacado, e portanto nós soubemos o que é que a Operação Influencer teve como consequência, não é? E sabemos efetivamente o que é que aconteceu com a Madeira, e portanto eu acho que a partir daí o Ministério Público tem vindo a ser, digamos assim, o alvo do ataque e como que querendo responsabilizar o Ministério Público por tudo o que está mal na Justiça. Mas eu vejo, por exemplo, inclusive comentadores, e tu és alguém que é da Justiça, cresceste na Justiça, tens pedigree, se me permites, na Justiça, eventualmente vais deixar pedigree também na Justiça. Não parece que, de facto, há aqui uma tentativa de deixar que as decisões da Justiça fiquem do lado dos políticos? Ou seja,
que mesmo a própria reforma, em vez de ser feita, apoiada com a participação dos agentes da justiça, seja feita única e exclusivamente pelo poder político? Eu temo que isso aconteça. Mas, João, se nós fizermos isso, o poder político tem sempre um problema. É que nunca escuta ninguém. Portanto, tem sido sempre surdo, não é? E, portanto, nós, quem está na justiça, quem anda nisto diariamente, tem que ser mudo, porque não é escutado. E o poder político não tem a preocupação, nunca teve, nas reformas que têm sido feitas. Olha, até te dou como exemplo simples revisões dos códigos. Revisão do Código Penal, portanto, não ouvem ninguém, isto é quase uma tradição. Claro que não há ninguém que conheça melhor a justiça do que quem é operador judiciário. Portanto, todos os operadores judiciários, desde a magistratura judicial, ao Ministério Público, às polícias, à Ordem dos Advogados, a todos os funcionários judiciais, todos, sem desconsiderar ninguém, toda a gente deveria ser ouvida. E deveria ser escutada pelo poder político, porque às vezes as pessoas ouvem, mas não escutam com atenção. Mas, na verdade, é isso. Agora, claro que a reforma tem que partir do poder político e o poder político tem que perceber uma coisa. Se quer verdadeiramente fazer uma reforma, que eu duvido, sinceramente duvido, e eu já te disse aqui que eu duvido que alguma vez vá haver uma iniciativa para fazer uma reforma, o poder político não pode querer uma reforma da justiça que lhe sirva a eles. Porque, repara, mesmo há determinadas coisas simples que temos visto que o próprio poder político, até os deputados que fazem as leis da nação, não querem que lhe sejam impostas determinadas medidas a eles ou restrições. E, portanto, nós quando temos este tipo de situações, João, e isto é público, portanto eu posso falar disto, foi a CNN que revelou, quando tu tens um ex-primeiro-ministro que está preocupado e que é ouvido numa escuta telefónica, independentemente dos rios de tinta que isto já fez correr, da validade ou não, da legitimidade, do vir para a comunicação social, da violação do segredo de justiça, tudo aquilo que possamos invocar relativamente a isso, tu ouves um António Costa, ex-primeiro-ministro de Portugal, mas ao tempo primeiro-ministro, a dizer ao João Galamba que estava preocupado com a saída da CEO da TAP, precisamente porque eles podiam, digamos assim, perder o seu lugar. Ora, quando tu tens um político que não está preocupado em governar, que não está preocupado em reformar, que não está preocupado com aquilo para que é eleito e está preocupado em manter o seu lugar, mas manter o seu lugar para quê? Eu pergunto, para quê? Para que é que os políticos querem manter o lugar? É só manter por manter? Porque, na verdade, as pessoas só estão preocupadas com o estar lá. E vamos aproveitar que mencionaste o segredo de justiça e as escutas, porque, mais uma vez, esta é uma das pedras que são utilizadas pelos políticos e atiradas contra o Ministério Público para que, digamos, a sociedade, já viram, eles estão a falar destas escutas. Explica-nos como é que é feita uma escuta, explica-nos quem é que tutela a escuta, explica-nos se realmente as escutas são reavaliadas, explica-nos se é o procurador que decide se apaga, se fica, se guarda, para que as pessoas entendam que isto não é propriamente nenhuma caça às bruxas. Muito bem. Então, vamos lá. As escutas telefónicas são aquilo que em processo penal é dito como um meio de obtenção de prova. Claro que não é toda a gente que é escutada e as escutas não são feitas aleatoriamente ou arbitrariamente. Portanto, a escuta é pedida pelo Ministério Público, o juiz de instrução, quando há recolha, digamos assim, a escuta é autorizada, obviamente, sempre por um juiz de instrução. Okay. E, portanto, o que acontece é que o órgão de polícia criminal e quem recolhe, digamos assim, quem transcreve a escuta que houve, a escuta depois é apresentada ao Ministério Público que depois, por sua vez, avalida, e não vale a pena estarmos a falar aqui de prazos para não ser amassadora, mas que depois avalida junto do juiz de instrução. Que é só para as pessoas não pensarem que gravou e agora todo mundo... Não, mas mais, o Ministério Público só decide manter no processo e depois leva ao juiz de instrução aquilo que é relevante para a investigação. Eu, se estiver a conversar... Repara, vou-te dar este exemplo. O António Costa, há aqui uma escuta em que é escutado a falar com o Matos Fernandes, em que se combinam tomar um café e discutir um projeto, penso qualquer de energia, portanto, alguma coisa que quando vai ao juiz, neste caso ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, depois para decidir se mantém a escuta ou se a destrói, sim, neste caso o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, porque é o Primeiro-Ministro, não é um juiz de instrução criminal normal, digamos assim, perdoa-me a expressão, que normais são todos, mas, portanto, terá que ser um juiz do Supremo Tribunal, precisamente por se tratar do Primeiro-Ministro. Quando o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça lhe é apresenta a escuta,
decida ou não se a manda destruir. Se ela tiver relevância, e depois também tem a ver com pôr em causa, se ter relevância, pôr em causa os direitos e ter relevância para o processo. Repara, diz aqui o Presidente do Supremo, ao que se sabe, que aquilo não tem relevância nenhuma para a investigação criminal. É uma conversa de tomar um café, até conversa de natureza política. Depois a conversa que surge para discutirem um projeto que tem a ver com as funções governativas que o Matos Fernandes teria. E, portanto, na relação que ele tinha necessariamente com o Primeiro-Ministro. Portanto, essa escuta não é mantida no processo. Já de coisa diversa, é decidida, depois o Procurador da República faz um recurso, portanto, isto é depois, não é logo assim, mas o que acontece é que a escuta é decidida a manter porque tem relevância para a investigação criminal. A menção com o João Galamba, quando faz a menção à CEO da TAP. Porque a escuta está a ser feita dentro do processo influencer. Exatamente. Então aquilo é como se fosse uma recolha de prova por oportunidade, ou seja, há a oportunidade, aquilo não tem nada a ver com o processo que está a ser investigado, mas o juiz decide que aquilo pode ser válido para uma investigação futura. Exatamente, João. Portanto, aquilo pode ter interesse para o próprio processo em si, porque o que se está ali na Operação Influencer a falar é efetivamente de influência política, tráfico de influências, etc. E, portanto, o juiz considera que aquela conversa já não é uma conversa normal, como foi, por exemplo, a conversa com o Matos Fernandes, foi uma conversa de vamos tomar um café e vamos discutir o projeto tal, quer no âmbito das funções políticas, mas que extravasava e, portanto, é decidida a manter essa escuta. E, portanto, nós não escutamos. Repara, há muitos anos tive um processo, recordo-me, em que havia umas escutas telefónicas que nada tinham a ver com aquela matéria, mas que no decurso dessas escutas, e claro, não estávamos a falar de primeiros ministros, nem de políticos, nem de pessoas influentes, eram pessoas do povo vulgar, comuns, digamos assim. E o que acontece é que se avalia a notícia de um crime, até por acaso de tabaco contrafeito, e portanto ainda se punha em causa o crime de contrabando. Isso agora está diferente, porque obviamente com a entrada na União Europeia, sendo que a contrafação não, mas portanto o crime de contrabando está esbatido, ali naquele caso estaria esbatido. Mas o que acontece é que ali foi dada a notícia de outro crime e a partir dali o Ministério Público, com a notícia do crime, instaurou um outro processo e descobriu isso. Pronto. Aqui o que se considerou foi que aquela escuta, aquela conversa em concreto, tinha relevância para o inquérito que ali decorria. E, portanto, o Ministério Público o que faz é, quando é recolhida a prova e é transcrita, leva aquilo ao juiz para validar a escuta. Portanto, este meio de recolha de prova, imagina que há uma autorização para ser escutado, este meio de prova, de obtenção de prova, que não é um meio de prova só por si, é da obtenção de prova, de 3 em 3 meses é reavaliado pelo juiz para saber se mantém ou não. Portanto, também não se mantém ad eterno a escutar as pessoas. Portanto, isto obedece a critérios de legalidade e vou-te dizer, há situações, já aconteceu, em que efetivamente, porque há algumas regras que não foram respeitadas e às vezes prazos, há ali um extravasar, as escutas não são válidas. O que acontece é que eu volto a dizer, com toda esta questão da recolha de metadados, com as escutas telefónicas, eu acho que as pessoas, os políticos, têm estado mais preocupados com questões laterais do que efetivamente com questões muito importantes, porque eu acho até que os políticos têm um certo receio daquilo que hoje falam, e hoje fala-se tudo ao telefone, não é? Como se sabe, e portanto hoje há quase que um receio, efetivamente, de que os mecanismos que nós já temos funcionem para não serem incriminados. Aliás, nota-se nas escutas de alguns presidentes de alguns clubes de futebol aqui do Burgo. Deixa-me utilizar aqui as palavras de Paulo Lona, que é o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, em que ele diz que, de facto, a escassez, qualquer reforma da justiça, começa pela escassez de meios humanos primeiro, e ele diz que, inclusive, nunca houve tão poucos alunos no Centro de Estudos Judiciários, creio eu que é o nome correto. Achas que, de facto, deveria haver uma aposta para tornar a profissão ou as profissões da justiça atrativas?
Claro que sim, João. É assim, há um problema grave. Voltamos sempre à mesma questão, que é o facto de não termos dinheiro para a reforma, não é? E, portanto, nós agora, o que acontece é que o odioso neste momento está lançado sobre o Ministério Público. Já tivemos outros agentes judiciários e outros operadores que, em determinadas alturas, são a fonte... Neste momento, o odioso está virado para o Ministério Público, porque é quem afrontou, entre aspas, perdoem-me a expressão, o poder político. E, portanto, nessa medida, como os políticos se sentem desconfortáveis com a ação do Ministério Público, que não faz mais do que aquilo para que está criado, e faz muito. Portanto, voltamos à mesma questão. Nós temos um problema de escassez financeira e é muito difícil reformares alguma coisa sem ter dinheiro. É óbvio que não há meios humanos. Nós já falámos aqui noutros programas e já debatemos muito esta questão, desde logo dos funcionários judiciais. Portanto, não há funcionários judiciais, cada vez reformam mais pessoas, cada vez entram menos pessoas, porque também a carreira não é atrativa, porque as pessoas não são bem remuneradas, porque não lhes foi dado o subsídio de recuperação. Exatamente. Haveria um subsídio de recuperação que também nunca foi dado nos moldes em que foi pedido e até foi prometido, chegou a ser... E, portanto, já falámos aqui também que a ministra Francisca Van Dunen acabou por depois, à última da hora, em determinadas alturas da reforma, dar o dito por não dito, no sentido de que não há dinheiro, no fundo volta sempre tudo à mesma questão. Agora, nós não podemos pensar é que, primeiro, eu entendo que uma reforma não pode vir do Poder Judicial. Nunca. Porque o Poder Judicial é independente do Poder Político e, portanto, nessa medida, a concepção da reforma terá que partir, obviamente, do poder político. E depois, obviamente, tem que haver dinheiro. Eu acho, sinceramente, João, que a carreira de magistrado, quer de magistrado judicial, quer de magistrado do Ministério Público, é cada vez menos atrativa. E eu ouço dizer, já vi aqui no manifesto algures, e, portanto, já tenho lido esta semana e na semana anterior, diversas considerações acerca do corporativismo do Ministério Público, do corporativismo de uma estrutura judicial, de que deve haver um poder externo e independente para regular as magistraturas, etc., e inspecionar os magistrados judiciais. Já vi algumas teses. Eu entendo que o sistema atual está bem concebido. Concebido está. Depois, o que eu te digo é assim, faltam meios, e essencialmente meios humanos, muitas vezes, para pôr as reformas em prática. Mas nós falamos de meios... João, isto é tão simples como tu ires a uma esquadra de polícia, numa inquirição de um processo de crime qualquer, e os polícias não têm papel para a impressora. Não têm papel. E, portanto, já nem vou falar de meios humanos e das pessoas se sentirem mal pagas. Os polícias também, obviamente, sabemos as reivindicações legítimas que eles têm, não ilegítimas, peço desculpa se fui mal entendida, legítimas que têm, mas a verdade é que não é só a falta de meios humanos e de que os polícias não estão motivados, não são bem remunerados, não é só isso. A verdade é que as pessoas muitas vezes não têm numa esquadra dinheiro para uma pasta para pôr os documentos, não têm papel para a impressora, têm uma impressora. Olha, há uma esquadra onde eu habitualmente vou, que são uma série de gabinetes no sítio onde fazem os interrogatórios e só tem uma impressora muito antiga, que está sempre a variar, comum àqueles gabinetes todos. Portanto, uma pessoa tem que estar à espera e depois vai e a impressora encrava. Portanto, isto é tão simples como isso. Se tu fores a uma secretaria de um tribunal, a parte dos tribunais, nem estou a falar, se calhar, da Grande Lisboa e de alguns tribunais mais modernos, mas um tribunal qualquer de província, tu vês computadores completamente obsoletos. Completamente. Portanto, não há... Agora, se vêm dizer que o Ministério Público não faz reformas, o Ministério Público não pode fazer reformas nenhumas, nem ninguém pode fazer nada se efetivamente não houver alocação de meios financeiros para isso e vontade política. Mas olha, mas não achas que caso... tal como constitucionalmente está definido, seja o poder político a iniciar a reforma, todos nós temos que estar atentos a que reforma é que vai ser essa. Se não vai ser uma reforma que vai tornar o Ministério Público menos independente e mais refém do poder político. É porque, neste momento, de acordo com os índices de confiança, as pessoas confiam menos no poder político do que confiam na justiça, apesar de todas as dificuldades da justiça. Eu acho que sim. Eu acho que, efetivamente, as pessoas confiam muito menos nos políticos do que nos operadores judiciários, quer nos juízes, quer no Ministério Público, quer até portanto, confiam mais no Poder Judicial do que no Poder Político. Isso é um facto. Apesar de nós sabermos, já aqui falámos diversas vezes e temos debatido isso, e aqui do manifesto consta, efetivamente, que há um problema grave no setor e, portanto, tem que ser resolvido, mas isto não é nada de novo, aqui não se anuncia nada de novo. Agora, o que acontece é que, claro que o índice de confiança, apesar de todos os problemas que a Justiça tem,
E vamos falar, a morosidade é sempre um problema, já falámos que uma justiça lenta é necessariamente uma justiça injusta. Nós temos, por exemplo, a justiça administrativa e a justiça fiscal, João, é uma coisa com uma quantidade de pendências, com milhares e milhares e milhares de processos atrasados. E, portanto, nunca tu podes ter uma justiça célere se efetivamente... E repara, há situações que eu tenho visto, imagina, de penhoras, que depois as pessoas vão para o Tribunal Fiscal e tu tens uma penhora durante larguíssimos anos e não consegues, ou porque não consegues dar garantia, ou porque não consegues satisfazer aquilo que é preciso para que a penhora seja suspensa, digamos assim. Portanto, estás até ao desfecho do processo judicial com a tua vida refém daquele processo e daquela pendência. E, portanto, é urgentíssimo resolver a questão das pendências. Sendo que, como eu te digo, se tu perguntares ao cidadão comum, e essa é também a minha sensibilidade, quem é que é culpado, digamos assim, porque a justiça não funciona, claramente te dirão que são os políticos. Portanto, agora, se há uma verdadeira vontade de fazer uma reforma, não sei, não me parece, mas disseste aí uma coisa muito interessante e levantaste aí um problema muito interessante, que é, não sei até que ponto, e concordo com isso, se formos fazer uma reforma e se formos alterar o modo como a estrutura do Ministério Público funciona e o modo como a magistratura judicial funciona e o modo como são fiscalizados e como são inspecionados, eu temo que isto piore. Porque, eu como te digo, o sistema, para mim, em termos ideais e em termos de concepção inicial, está bem concebido. Depois, o modo como se têm desenrolado as coisas é que é perverso, precisamente por um conjunto de fatores que tem feito aquilo com que o sistema seja pervertido. Portanto, não me parece, sinceramente, que haja necessidade dessa reforma do Ministério Público. Para mim, a reforma tem que ser outra. Agora, volto à mesma questão. Eu acho é que o poder político não quer que o Ministério Público seja tão atuante. É o que me parece, é que há esse receio. E, portanto, se calhar, essa vontade dessa reforma, ou essa vontade de mexer no Ministério Público, é para o tornar mais calmo. Achas que temos que estar atentos a quem é que vai ser proposto para Procurador-Geral da República, uma vez que a atual já disse que não vai aceitar ser reconduzida? Olha, João, eu acho que temos de estar atentos, mas há uma coisa que eu acho. É a minha também convicção e da minha experiência, diz-me que se o modo como o Procurador-Geral vier a ser designado e venha das mesmas fileiras que todos os anteriores, eu não tenho grande receio. Porque eu continuo a achar que quer os procuradores, quer os magistrados judiciais, são pessoas em quem se pode confiar. E, portanto, se vierem, se o critério de escolha for, digamos assim, o mesmo, portanto, que sejam magistrados, não me parece que seja problemático. Agora, se efetivamente isto for alterado, aí... Agora, atentos temos que estar sempre, não é? Eu costumo dizer que até, às vezes costumo dizer aos meus clientes que até a revisão de um PDM é preciso estarmos muito atentos, porque tudo isto, estas coisas que às vezes nos passam ao lado e que não estamos atentos e que não estamos vigilantes, obviamente não é para melhor que nós mudamos, normalmente. Mas com isto também não podemos dizer que toda a atuação do Ministério Público é isenta de alguma crítica e a mim parece-me é que não sei se teremos caído eventualmente numa ratoeira com isto que aconteceu, nomeadamente com António Costa, onde parece que há de facto uma situação de relevância. O Ministério Público apresenta ao juiz o caso, mas depois... e desculpa a expressão, a montanha pariu um rato, pelo menos no que diz respeito a António Costa. Pronto. Ou ainda... O que é que eu acho? João, a minha opinião é a seguinte. Eu acho que na senda... O Ministério Público, obviamente, tem muitas falhas na sua atuação. Basta que pensemos de início que quem conduz a atividade do Ministério Público são homens e mulheres e, portanto, nós, obviamente, humanos, somos todos falíveis e terá muitas coisas a serem apontadas e, efetivamente, normalmente, quem também faz é mais alvo de críticas do que quem está quieto e não faz nada, não é? Portanto, a verdade é essa. Mas claro que sim, há muitos erros, há muitas falhas, tudo isso é verdade. Depois, o que é fundamental aqui é, em relação ao António Costa, de facto a Operação Influencer, porque há uma coisa que eu gostava que as pessoas soubessem, que é,
o segredo de justiça não é a regra. O segredo de justiça é a exceção. Mas há determinados processos, e é o caso da Operação Influencer, que estão sob o segredo de justiça. Ainda durante o inquérito, porque a partir de quando é declarado encerrado o inquérito, o processo passa a ser público, quer em relação à instrução, quer em relação depois ao julgamento. O que acontece é o seguinte, acontece que o Ministério Público, neste caso, vai com a escuta ao juiz, a escuta é validada, portanto, neste caso pelo Presidente, já dissemos, do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e o que acontece é que, ao que sei, porque é o que li, não conheço o processo, não é? Até porque ele está em segredo de justiça, portanto não é suposto conhecermos, ao que li, o António Costa, quando agora foi ouvido, nem sequer é confrontado com essas escutas. Portanto, isto eu li na comunicação social, não sei, vale o que vale. Agora, o que te digo é, se eu acho que esta escuta tem ou não implicações, ou se a montanha vai parir um rato, eu acho que sim, porque, infelizmente, todo o histórico de processos que temos até agora e o modo como o sistema está feito, e nesse aspecto, já falámos disso também, as delongas nas investigações, a falta de meios, às vezes os megaprocessos, inúmeros arguidos, inúmeros volumes de escutas de meios de obtenção de prova, de outros meios de recolha de prova. Portanto, o que acontece é que, muitas vezes, os megaprocessos que nós falamos, não é? Mas, normalmente, nós temos visto que, efetivamente, o que acontece é, ou as coisas nunca se sabem, ou as coisas nunca chegam a julgamento, ou prescrevem, ou as pessoas depois são julgadas e não dá em nada. Agora, eu não sei o que é que vai acontecer na Operação Influencer. Sei que o Primeiro-Ministro se demitiu e sei que há conversas, porque estas escutas estão no processo, claro, em que, efetivamente, o António Costa diz isto ao Galamba. E que se isto é grave, muito grave. Eu entendo que é muito grave, desde logo politicamente, não é? Mas as consequências políticas já António Costa as retirou e até acho que foi um alívio para ele isto ter acontecido, mas isso é outra questão. E, portanto, ele já estava de olho na Europa há muito tempo, é a minha opinião. Mas, de qualquer modo, entendo que sim. O que isto vai dar em termos de investigação ainda não sei. Por outro lado, eu creio que algo que saiu destes dois últimos processos foi, de facto, uma chamada de atenção para a informalidade com que os políticos tratam dos assuntos de Estado. E isto é algo que foi a própria Justiça, ao analisar o caso, deu recomendações, agora não me recordo quem foi a instituição ou quem foi o departamento que mencionou isso. Isto demonstra, de facto, que em termos de operacionalidade, a Justiça, que é um mundo de regras, tempos e processos testados pelo próprio tempo, vai ter muita dificuldade em entender esta informalidade política aqui do nosso burgo. Tem. João, eu nesse aspecto tenho uma opinião que é esta. Eu sou a favor de descomplicar. Okay. Eu sou a favor. Entendo, um dos grandes problemas do nosso sistema judicial é esse. É, de facto, repara, tu vês o sistema americano, também com muitos defeitos, obviamente, e muitas falhas, mas tu não tens um conjunto. Nós somos o país, se tu reparares, dos formalismos. Nós somos extremamente formais. Até na atuação, e, portanto, o processo é muito formal e, repara, nós somos o país dos doutores, dos senhores doutores, dos formalismos e, portanto, nós somos um país que leva isso muito. Agora, eu não acho mal haver essa descomplicação. Com isso eu não concordo, sendo que, obviamente, não é ao telefone ou num café que se deve discutir determinadas... Obviamente, Estado, acho que não. Também não cheguemos a tanto, não é? Porque qualquer dia as pessoas estão a dormir e a pensar, já pensaram e já está decidido. Portanto, não pode ser assim. Claro que isso requer outro... Agora, há uma coisa que eu também gostava de dizer que é isto. Relativamente a esta questão da Justiça, do Ministério Público em concreto e da política, há uma coisa que eu não consigo perceber, que é, por um lado, ataca-se muitas vezes a Justiça, quer os tribunais judiciais, quer o próprio Ministério Público. Aliás, os subscritores do manifesto dizem isso, a Procuradora ainda não veio dar resposta, a Procuradora não veio dar esclarecimentos, a Procuradoria não veio dizer nada. Portanto, acusam e dizem que tem que vir dar esclarecimentos e tem que vir dizer. Depois, por outro lado, não se pode falar dos processos e não se deve falar dos processos. E portanto, há aqui claro que há que haver ponderação destas duas questões, não é? Que é o facto dos processos estarem em segredo de justiça ou de não se poder falar de determinados assuntos e ter que se dar conhecimento às pessoas. Mas, por outro lado, eu entendo sempre aqui que o descomplicar como um simplex foi uma coisa muito importante.
Acho que a justiça ainda é demasiado formal e isso é um entrave grande. Nós ainda temos situações de certidões, etc., portanto, coisas que já estão completamente ultrapassadas, mas por outro lado, e acho que sim, em relação à política, até ao próprio modo de funcionamento do Conselho de Ministros, hoje é tudo mais simplificado. Agora, não podemos exagerar, não podemos dizer, uma vez a Assunção Cristas, recordo-me que disse, que estava de férias, Assunção, vai fazer não sei o quê, vai ao mail, ver para assinar, quer dizer, não pode ser assim, não é? Eu acho interessante essas pessoas dizerem que a Procuradora não veio dar resposta, e vejo aqui alguns nomes, pessoas que não deram resposta quando foram Ministras da Saúde, Ministras da Educação, Ministros da Justiça, Presidentes do PSD, Presidentes do CDS, Presidentes do Partido Socialista, Presidentes da Assembleia da República, ou seja, pessoas que nunca deram as respostas que os portugueses necessitavam quando estavam a tutelar coisas, pedem à senhora Procuradora-Geral da República que dê respostas num processo, obviamente, que lhes afetou o ego, talvez, não sei. Olha, Mas João, pronto, isso é muito curioso. Voltamos ao mesmo ponto. É muito fácil criticar. É muito fácil criticar. Mas fazer, porque, lá está, quando tiveram a oportunidade, quando foi o momento para que tivessem a iniciativa política e que tivessem efetivamente a ação e mostrar a obra, não foram capazes de o fazer. Se calhar perguntar a Rui Rio se teria a coragem de assumir publicamente que, sabendo que ia estar na oposição e que não podia fazer mais nada, apresentou uma clara proposta de reforma da Justiça e que o PS boicotou, e ele não teve a coragem de publicamente dizer que essa reforma da Justiça que tem que ser feita. Obviamente, por mim, seria feita por todos os partidos, mas pelo menos pelos dois maiores partidos. Mas, pronto, coisas que... Olha, mas o Rui Rio, como sabes, não é? É um dos subscritores do manifesto. E, portanto, lá está. Quando teve a oportunidade, não o fez, e eu acho que sim. Portanto, há que haver aqui, eu entendo que tem que haver aqui um pacto para a justiça, e, efetivamente, tem que haver aqui a coordenação dos partidos políticos. Mas não pode ser um pacto para a justiça não chatear os políticos. Claro que não, porque está tudo errado, não é? Isso está tudo errado. Portanto, essa reforma, repara, e já falámos nisso, portanto, se for assim, está errado, porque eu acho a reforma da justiça tem que ser uma reforma profunda, mas eu não entendo que seja o agora andar a perseguir as competências que estão fixadas para o Ministério Público, ou andar a modificar, ou para os juízes, porque eu acho que o problema não é esse. Agora, tem que haver, pelo menos dos dois maiores partidos políticos, a vontade de se unirem para efetivamente chegarem... Sabe, João, eu ao fim destes anos todos, eu comecei na Justiça com uma visão completamente idílica, achei que ia mudar o mundo, achei que ia tudo correr bem, achei que isto era maravilhoso, depois fui-me desiludindo cada vez mais. Olha, eu costumo dizer que, uma vez li um livro muito interessante que diz o seguinte: nada se assemelha à inocência do primeiro beijo. E é verdade, porque a partir do primeiro beijo é sempre a decair. Tu vais perdendo sempre o encantamento, não é? E, portanto, aqui é igual. Com a justiça foi igual. Eu comecei há muitos anos atrás a pensar que isto efetivamente era diferente, ou que eu podia fazer a diferença, ou que podia contribuir para fazer a diferença. Claro que isso foi tudo idílico, foi da minha cabeça, e, portanto, vim perdendo a inocência ao longo dos anos. Não há vontade política. Isto não é só uma questão de dinheiro. É também uma questão de efetiva vontade política de reformar a justiça como ela precisa. E lá está, como disseste há pouco, com a intervenção de todos, com ouvir toda a gente, ouvir a sociedade civil. Está bem para além dos operadores judiciários todos, que são muito importantes e são quem melhor conhece, por quem anda no terreno e quem lida com os problemas, obviamente que os conhece melhor que os outros, mas até ouvir a sociedade civil. Agora deixa-me utilizar aqui aquilo que é chamada na nossa sociedade o quarto poder, mas que às vezes está deitada no quarto com o poder, que é a comunicação social, que rapidamente assumiu, de facto, dar um espaço inusitado aos críticos do Ministério Público, sabendo, obviamente, que em termos de comunicação o Ministério Público é um zero à esquerda. Eu lamento dizer isto, poderia melhorar aí, na prestação de contas e na comunicação com a sociedade em geral, mas ver algumas figuras e alguns comentadores a compararem o nosso Ministério Público e aquilo que o Ministério Público fazia, por exemplo, com a PIDE, parece absurdo, porque, se bem me lembro, a PIDE até adulterava provas
E nem precisava de provas nenhumas, não é? Bom, a PIDE tinha métodos completamente pidescos. Espancava as pessoas, obtinha a prova das formas com tortura, das formas mais que historicamente nós sabemos. Obviamente que comparar o Ministério Público à PIDE é um perfeito disparate, na minha opinião, e com todo o respeito por opinião diversa, porque claro, nós temos que respeitar todas as opiniões que são diferentes da nossa e eu respeito. Agora, não vejo efetivamente que isso tenha qualquer cabimento nem qualquer razão de ser. Repara, eu acho... A comunicação social tem ido muito atrás disso. Porquê, João? Porque o que é que muitas vezes motiva, na minha opinião, o quarto poder a ter esse poder que está deitado com o poder? Eu acho que muitas vezes o que motiva a comunicação social, não é muitas vezes, é quase sempre, e que não deveria ser só isso, é o interesse do público. Do seu público-alvo, e não o interesse público na essência. E, portanto, querem, digamos assim, fazer todo um circo à volta disso. Nós sabemos, disseste aí uma coisa muito importante, o Ministério Público é um desastre em termos de comunicação. Eu sou a favor, eu penso que já o disse aqui, mas já o disse muitas vezes ao longo da minha vida profissional, que o Ministério Público deveria ter, aliás, como os tribunais, deveriam ter gabinetes de comunicação que informassem as pessoas que as pessoas precisam de ser informadas. E repara, quando tu não informas, quando tu não esclareces, isto é como qualquer outro relacionamento. Se tu não és transparente, se tu não dizes a verdade, se tu não dizes o que sentes, se tu não dizes o que está, as pessoas não podem adivinhar. Porque as pessoas não têm dons adivinhatórios, não são a Belimunda do Saramago, não são a vidente ali da esquina. Portanto, as pessoas precisam de ser informadas. E o Ministério Público, obviamente, é um desastre. E depois, o que é que isso faz? Faz com que, não havendo uma comunicação eficaz e efetiva, haja uma panóplia de comentadores ou comentaristas, ou como queiras chamar, que alimentam uma quantidade de críticas e de especulações e de conversas que a comunicação social dá jeito. E, portanto, a comunicação social dá tempo de antena a essas coisas, que são perfeitas barbaridades. E depois estar a ver pessoas que tão recentemente abandonaram funções políticas e já aparecem em canais de televisão como comentadores, também, de alguma forma, coloca às costas do Ministério Público um peso que ele não tem como concorrer, porque não tem o mesmo tempo de antena. Pois não. Repare, eu acho isso, eu também é uma coisa que me custa-me ver pessoas que acabaram, nem está o lugar, ainda não está frio, e portanto já estão nas televisões a falar como comentador. Repara, não há um período de nojo. Não tem nojo. Não tem, exatamente. E o que é que acontece? Acontece que eu acho isso péssimo, acho que não dá uma boa imagem. E sabes o que é que isso me parece? É que as pessoas parece que vão para os lugares, que vão para a política, só para conseguirem um trampolim para outras coisas. E isso parece-me notório em determinadas pessoas. O que acontece é que o Ministério Público nunca pode concorrer com isso, até porque, desde logo, lhe está vedado esse tipo de intervenção. Pois. E, portanto, um procurador não pode ir agora aí para a televisão ser comentador político a Mas dizer... olha que seria interessante. Seria interessante, por exemplo, eu sei que isto pode parecer um ridículo, mas imagina num qualquer livro do Orson Welles ou qualquer coisa do tipo um procurador dizer, olha, por exemplo, eu fui insultado pelo Sr. José Sócrates durante a audição. Enquanto eu o questionava, ele chamou-me isto, chamou-me aquilo, porque, sei lá, até poderia ser interessante. Poderia, mas é assim, o procurador tem à disposição dele meios no sentido de poder responsabilizar quem lhe chamou esse... Quem foi verdadeiramente, nem falo de deselegante, foi verdadeiramente ofensivo e disse coisas ofensivas e injuriosas muito feias. Eu proferiu expressões muito feias, desde logo até a própria postura corporal que nós vimos num interrogatório que deu na televisão, quer dizer, era assustador, não é? Como é que alguém não tem o mínimo de respeito? A aproximação corporal, aquilo é invasão no perímetro e a pessoa pode se sentir ameaçada. É verdade. Mas o procurador aí tem meios ao dispor. Não pode vir para as televisões, ou não deverá vir para as televisões. Lá está. E vamos falar um bocadinho das escutas, desculpa, Luísa, porque existem escutas que, se calhar, deveriam ter ficado em segredo de justiça, mas ao virem cá para fora e em processos que nós não vemos o fim dos mesmos, nos mostram a realidade dos... Desculpem as palavras. Como é que se diz? A pessoa não é culpada, é dos presumíveis malandros. Ouvir as escutas do Sócrates ajudaram a entender, por exemplo,
o perfil psicológico de José Sócrates, quer nós queiramos, quer não, tal como ouvir as escutas ilegais que foi feita ao Conselho Superior do BES, deu para perceber exatamente a luta de poder que existia dentro da família relativamente àquilo que estava a acontecer e como eles tentaram influenciar os políticos para salvar, digamos, aquilo que eventualmente não teve salvação. A questão é, todo o processo está em segredo de justiça ou há partes do processo que não são segredo de justiça? Como é que isso funciona? Não, o segredo de justiça pode ser decretado. Portanto, como eu te disse há pouco, a regra é de que o processo é público. É público, Pronto. ok. Pode ser pedido o segredo de justiça, é decretado o segredo de justiça pelo juiz de instrução criminal para aquele processo e o processo, enquanto se mantiver o segredo de justiça, está todo ele em segredo de justiça. Ok. Pronto. O que acontece é que quem violar o segredo de justiça pode ser punido, sendo que isso, como sabes, também nunca aconteceu, mas o processo está em segredo de justiça enquanto se mantiver... Eu acho que vai acontecer agora a 2 jornalistas que, por incrível que pareça, em vez de ser o diretor nacional de combate ao crime de corrupção, são os jornalistas que receberam a informação dele que vão ser condenados. Pronto. Sabes, eu não sei se isso acontecer. Vamos ver, não é? Vamos aguardar pela decisão. Agora, não me lembro bem dos pormenores. eu não me espanta. Não me espanta esse tipo de situações. Agora é assim, é muito difícil, João, saber quem é que viola o segredo de justiça. É muito difícil. Sendo que, num processo de acesso restrito e num processo em que está decretado o segredo de justiça, quem é que tem acesso ao processo? Só o Ministério Público, funcionários, as polícias e as polícias... Se o jornalista tem acesso à informação... Se alguém dá a informação ao jornalista, o jornalista só vai analisar o interesse público daquela notícia ou não. Obviamente. Não é? Aí eu acho que aí quem viola o segredo de justiça não é o jornalista. Quem viola o segredo de justiça é quem dá a informação ao jornalista. Não é? Agora, depois pode haver aqui responsabilidade do jornalista, mas eu acho que quem viola... Se houver pagamentos... Pronto, quem viola o segredo de justiça, eu acho que é claramente quem dá a informação. Seja quem for, seja o procurador, seja o magistrado judicial, seja o funcionário, seja quem for. Portanto, seja os órgãos de polícia, claro. Portanto, seja quem for. Esse é que é o verdadeiro infrator. Não é o jornalista depois que veicula a informação. Coloca a informação. Olha, Luísa, estamos já nos últimos 2 minutos e meio da nossa conversa, o tempo voa. O que é que tu achas que seria necessário, efetivamente, para a justiça começar a mudar? Eu sei que isto parece uma pergunta bastante generalista, mas é importante também ficarmos aqui com alguma réstia de esperança para que um setor tão importante da nossa democracia e da nossa sociedade possa começar a ver a luz ao fundo do túnel. Olha, acho que uma medida fundamental e urgente era, de facto, acabar com aquilo que falámos há pouco, que são as pendências. Okay. As pendências nos processos administrativos, fiscais e outros. Repara, tu disseste há bocado, falaste de uma coisa muito importante, que é o SES não é atrativo. Portanto, o SES é o Centro de Estudos Judiciários, que é, desde 1982, penso eu, onde os magistrados judiciais e do Ministério Público são formados e, portanto, ingressam no Centro de Estudos Judiciários e depois daí saem para as magistraturas judicial e do Ministério Público. Antigamente o acesso era feito de forma diferente, mas agora é assim. O que acontece é que também não é uma carreira atrativa. Nunca se verificou. Antigamente os concursos para o SES tinham milhares de candidatos, milhares. Hoje não. Hoje podemos ver... Portanto, o que eu acho que era fundamental é, de facto, dotar a justiça rapidamente de mais meios humanos para acabar com as pendências. E isso é que era uma medida que eu acho urgente. Se me perguntares se isso é possível, se é uma coisa que tenha resultados imediatos, é difícil, mas com vontade política pode-se fazer. Até porque nós temos, como sabemos, alocação de meios financeiros para outras coisas que eu acho que não são tão importantes como a justiça. Um país sem justiça nunca é um país atrativo para nada. Eu gosto de tu terminares e juntares tudo, digamos, a reestruturação da justiça com a vontade política, porque isso parece o gato do Schrödinger. Está dentro da caixa, tanto está vivo como está morto. Nunca sabemos o que é que pode sair de lá. Luísa, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Foi um prazer, como sempre. Obrigado por dedicares algum do teu tempo a falar daquela área que tu vives tão apaixonadamente, que é a justiça. E obrigado a si também que nos acompanhou em mais um programa, não só neste programa, mas de facto toda esta semana de conversas. Quero recordar que pode rever esta e outras conversas subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, clique no sininho para receber as notificações sempre que fazemos o upload de novas conversas. Se partilhar e colocar o seu gosto, vai-nos
vai-nos ajudar com o algoritmo e as vozes dos nossos convidados vão também poder chegar mais longe e, quem sabe, começar, de facto, uma verdadeira reforma do nosso país. Resta-me desejar-lhe um ótimo fim de semana e muito obrigado. Boa noite.